E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai bater um papo sobre uma direção que dá para a gente o maior valor possível para a derivada direcional. Então vamos lá. Aqui a gente está com o plano e eu estou pegando um ponto aqui x0 e y0, né? Lembra que neste ponto a gente pode pegar uma direção, né? A gente escolhe ela e calcula uma derivada direcional. Lembra que a derivada direcional, num ponto, ela é dada pelo produto escalar entre o gradiente e o vetor u. Lembra que o vetor u é aquele que vai dar a direção para a gente, só que ele é unitário, né? Então, veja, quando eu pego aqui, ó, a gente pode calcular a derivada direcional em vários sentidos, né? A gente pode ir para leste, oeste, nordeste, noroeste, por aí vai. O que acontece é que entre todas as direções possíveis, tem uma delas que te dá o maior valor possível para esse sujeito. E aí eu coloquei essa pergunta aqui, ó. Entre todas as direções possíveis, qual delas dá o maior valor para a derivada direcional? Responder isso é bem simples, tá? A gente vai usar basicamente geometria analítica. Porque, veja bem, a derivada direcional é esse produto escalar, né? O produto escalar entre dois vetores, né? Você vai se lembrar que ele é dado por isso aqui, né? Tá certo? Em que θ é o ângulo formado entre u e v. Então, digamos que você está aqui no plano, né? E aí você está aqui, por exemplo, com o vetor u. E aí o gradiente ele vai fazer um certo ângulo aqui, tá bom? Um ângulo θ. Esse sujeito aqui é o gradiente, tá bom? Então, se eu usar essa expressão aqui nessa linha, olha só o que a gente vai obter. Vai ficar com o módulo do gradiente vezes o cosseno de θ. Lembrando que o θ para a gente é o ângulo formado entre u e o gradiente, tá? Veja bem, o vetor u ele é unitário, então o módulo dele é 1, né? Então, a derivada direcional ela é igual ao módulo do gradiente aplicado em x0 e y0 vezes o cosseno de θ. Vê que isso dá para a gente uma outra expressão para a derivada direcional, percebe? A derivada direcional seria, né, no caso, o módulo do gradiente vezes o cosseno de θ, em que θ é o ângulo formado entre u e o gradiente. Aí vamos de novo olhar para essa figura, né? Bem, vamos imaginar que o gradiente está apontando para cá. Aí o vetor u ele vai estar apontando em alguma direção, né? Eu não sei qual delas aqui, mas eu vou fazer um desenho só para ilustrar, né? Aqui está o vetor u e aqui está o ângulo θ. Esse vetor, eu quero escolher um deles de tal modo que isso aqui seja o maior valor possível, né? Veja bem, você está com esse sujeito, que é constante, vezes o cosseno de θ. Nota que à medida que o u vai variando, o θ varia. Esse sujeito ele vai assumir o maior valor possível quando o cosseno de θ for 1, né? E nota que se o cosseno de θ for 1, você vai concluir que o maior valor possível para a derivada direcional vai ser dado pelo módulo do gradiente, que é o que está escrito aqui. Já que o cosseno de θ vale 1, o θ tem que ser 0, né? Então, a gente conclui que, na verdade, o θ está apontando para cá, né? Então, o u ele vai ter que ser paralelo com o gradiente. Então, na verdade, o que vai acontecer nesse desenho aqui, ó, é que o vetor u vai estar apontando para cá, tá bom? E veja, já que o vetor u ele é um sujeito que tem módulo 1 e ele é paralelo ao gradiente, então esse vetor u vai ter que ser dado por isso aqui, né? Ó. Você vai pegar o gradiente e dividir pelo módulo dele. É claro que isso aqui só vai fazer sentido para a gente se o gradiente não for identicamente nulo, tá certo? Porque senão a gente teria um pequeno problema aqui com a divisão por zero. Então a gente conclui que o vetor unitário que dá a direção em que a derivada direcional é a maior possível é o dado pelo gradiente dividido pelo módulo do gradiente. Veja bem, se eu te perguntar, né, qual que é a direção, tanto faz qual que você vai pegar, né? Se vai ser o unitário, se vai ser o próprio gradiente ou um múltiplo do gradiente, claro, desde que seja positivo para manter o sentido, tá? O ponto aqui é que eu estou escrevendo o vetor unitário. E a gente acabou de ver, né, que esse valor maior possível ele é dado exatamente pelo módulo do gradiente. Aí a gente vai discutir aqui um exemplo em que eu estou supondo que a gente está com uma placa aqui, uma placa retangular, e digamos que a temperatura em cada ponto aqui na placa seja dada por essa expressão, né, por esse quociente. E aí eu estou perguntando em que direção, no ponto 1 e 1, que é esse ponto que eu estou marcando aqui, a temperatura aumenta mais rapidamente.
De novo, é a mesma história, né? Você tem várias direções, você quer aquela em que a taxa é a maior possível, né? Em qual das direções a temperatura aumenta mais rapidamente? Então a resposta para isso está dada aqui, né? A gente vai ter que calcular o gradiente. O gradiente vai dar para a gente essa direção, o máximo possível. Se a gente quiser o unitário, a gente pega e normaliza ele, dividindo ele pelo módulo dele. E qual que é a taxa máxima? A taxa máxima vai ser dada por esse sujeito. Então, uma vez que eu entendo isso, agora é um processo só de fazer conta, né? Veja, a temperatura pode ser reescrita assim, né? Então, na hora que a gente for calcular aqui a derivada parcial em relação a x, vai ficar assim, ó. Menos 9. Aí esse sujeito aqui fica elevado a menos 2. Aí fica x² mais 2y². Vezes a derivada do cara que está dentro, no caso vai dar 2x, né? Mas vou deixar assim, tá? Por enquanto. Quando derivar em y, aqui também a gente vai ficar com menos 9. Ah, aqui faltou colocar o menos 2, né? Vezes, aí aqui eu vou derivar o que está dentro, mas em relação a y, né? Vai ficar 4y, né? Então, no ponto 1 e 1, eu vou ficar com isso aqui, ó. Veja, o vetor gradiente é aquele vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, né? Então, vamos substituir aqui, né? Na hora que eu colocar aqui 1 e 1, aqui dentro vai ficar 3, aqui vai estar elevado a menos 2, né? Então, eu vou ficar com menos 9, esse 9 aqui, vezes 2 vezes 1, dividido por quem, né? Ó, aqui vai ficar 3, né? Que vai ficar 1 mais 2, aí vai ficar o quadrado aqui embaixo, então vai ficar 9, né? Vírgula. Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ficar com menos 9, vezes 4 vezes 1, dividido por quem? Aqui vai dar a mesma coisa, né? Vai ficar 3² que é 9. Então pronto, esse sujeito aqui a gente simplifica o 9 com o 9, eu vou ficar com menos 2 e menos 4. Tá? Então veja, é esse vetor que dá a direção em que a temperatura aumenta mais rapidamente, tá? Se a gente preferir, a gente pode pegar o vetor unitário. Para isso, a gente precisa calcular o módulo desse cara, né? Veja bem, calculando o módulo desse vetor, a gente vai ficar aqui com 4 mais 16, vai ficar com raiz de 20. 20 é 4 vezes 5, né? Então dá 2 raiz de 5. Bom? Então veja, primeira coisa, esse cara é o que dá a taxa máxima, né? Então, 2 raiz de 2 é a taxa máxima. E o vetor, né, ou pelo menos os vetores que dão a direção em que esse cara é o maior possível, são os vetores paralelos ao gradiente. Se a gente quiser pegar o vetor unitário, é só a gente dividir, né, esse sujeito pelo módulo dele. E aí a gente obtém, né, que esse sujeito dividido pelo módulo dele vai ser o quê, né? Ó, o módulo deu esse cara, então ele está aqui, 1 sobre ele vezes o vetor, né? O vetor que a gente achou está aqui, menos 2 e menos 4. Então, esse sujeito aqui que dá para a gente a direção, né, o vetor unitário que dá para a gente a direção em que a taxa de variação é a maior possível. E, geometricamente, a gente teria algo parecido com isso aqui que eu coloquei na figura, né? Aqui a gente está com o ponto 1 e 1. Aí você imagina, sei lá, um círculo aqui em torno desse ponto, né? De raio 1. E aí o vetor U, já que ele é unitário, né, ele vai estar aqui apontando em cima desse círculo. Como os dois caras aqui são negativos, né? A gente vai estar com esse cara apontando mais ou menos nessa direção aqui, tá ok? Pessoal, vou encerrando a videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!